Olá, tudo bem com você? Comigo tudo bem também. Olha só, hoje eu tô fazendo mais um videozinho, né, pro nosso canal e a palavra que me tocou no dia de hoje, né, é Mateus 12:46, que fala sobre a mãe e os irmãos de Jesus. Eu vou ler essa passagem, que é bem curtinha, e a gente vai conversar um pouco sobre o que essa passagem pode nos ajudar e nos influenciar na nossa cura da alma, né? Enquanto ele falava à multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, desejando falar com ele, Jesus, né? Então alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, desejando falar contigo. Mas ele respondeu: Disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E ele, estendendo suas mãos em direção aos seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Olha só que coisa linda, né? Jesus considera as pessoas que fazem a vontade de Deus seus irmãos, né? Sua mãe, considera da família, né? Por quê? Porque, como eu já conversei com vocês em outros vídeos, né? As pessoas que fazem as obras do seu Senhor são consideradas filhas dele. Se fazem as obras de Deus, são consideradas filhas de Deus. Se fazem obras de adversário, infelizmente, são considerados filhos do adversário. Mas aqueles que fazem a obra do adversário se arrependem de coração e se convertem e começam a fazer as obras de Deus, elas e eles se tornam filhos de Deus, né? E da família, né? Porque aqui ele tá sendo bem claro, né? E é muito interessante, né? O modo como Jesus, ele falava com os seus discípulos, ele falava com as pessoas, né? É maravilhoso, né? A gente começa a ler assim e a gente vai percebendo que a gente tem tudo na mão para curar a nossa alma, né? Só basta a gente se empenhar um pouquinho, né? E fazer uma leitura, ouvir uma palavra, né? Que a gente vai aos pouquinhos curando a nossa alma. E em seguida, Jesus fala sobre a parábola do semeador, né? Que fala o quê? Resumindo para vocês, né? Fala que quando a gente semeia, né, a palavra dele num solo fértil, que é aquela pessoa que entende a mensagem e depois dá frutos, ou seja, ela muda suas atitudes, né? Muda suas ações e começa a colher as consequências boas dessas mudanças, né? É como aquele que planta semente em terra boa, né? Então, que nós sejamos uma terra fértil, né? Que nós recebamos a palavra, que a gente compreenda o que ela quer dizer, que a gente cure a nossa alma e que a gente se empenhe, né? Em fazer a vontade do Pai, né? Essa é uma mensagem muito linda que Jesus deixou pra gente. Maravilhoso saber que a gente tem um Deus que cuida de nós, né? Que deixou um livro lindo, cheio de histórias, cheio de parábolas, cheio de mistérios, né? Para que a gente pudesse usar como manual para nossa vida. E Jesus falava sobre falava muito sobre em forma de parábolas, né? Por quê?
Por que será que ele falava dessa forma? E aqui, em Mateus 13:10, ele fala, quando os discípulos perguntaram por que ele falava em parábolas, ele disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas aqueles que não lhes é dado, porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Né? Então, o que ele está falando aqui, eu acredito que seja até da sabedoria, né? Porque aqui em sequência ele fala assim, portanto lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo se fez pesado e seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam seus olhos para que em nenhum momento vejam com os seus olhos e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com seu coração, e se convertam, e eu os cure. Olha só, que lindo essa passagem, né? Jesus aqui deixa bem claro que ele pode nos curar, mas que a gente tem que converter, né? Isso não tô falando de roupa, né? Eu tô falando internamente, né? A gente fazer uma avaliação, né, de como está a nossa vida espiritual, né? E se nós temos algum caminho mal, a gente converte desse caminho, né? Se a gente não tá fazendo o que deve fazer, se a gente tá procrastinando, se a gente tá deixando para depois, então a gente perceber que a gente tá num caminho que não tá legal, converter esse caminho e começar a ir pro caminho certo, fazendo a vontade do Pai, né? Se tornando não é nem amigo de Jesus, é se tornando parte da família dele, né? Que é maravilhoso, né? E sendo curado, né? Então aqui ele deixa claro que sem conversão não tem como haver cura, né? Como é que a pessoa vai ser curada se ela vai continuar cometendo os mesmos erros que adoeceram ela, né? Em sequência, ele fala aqui, ó, mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejavam ver estas coisas que vós verdes e não ouviram, e nem ouvir essas coisas que vós ouvi e não ouviram. Imagina, né? Jesus com toda a sabedoria, né? Com o Espírito Santo, né? Falou, obviamente que os profetas gostariam de ouvir, né? Aprender dele, né? E não podiam, né? E nós temos esse privilégio. Então, que nós não sejamos, não tenhamos o coração endurecido para as coisas de Deus, né? A gente ouvir e não entender, né? Não prestar atenção, né? Porque para a gente entender alguma coisa, a gente tem que prestar atenção, né? A gente tem que aplicar na nossa vida, né? E a partir do momento que a gente começa a aplicar essas coisas na nossa vida, a gente começa a converter do caminho mal, começar a ir pro caminho do bem, a gente começa a se curar. A cura da alma, ela não é uma coisa instantânea, porque não foi num piscar de olhos que você adoeceu sua alma. Foi durante muito tempo, foram muitas coisas, né? Muitas decepções, muitas coisas que talvez nem foi você que fez, né? Porém, você não soube, talvez, fazer algo de bom com o que você recebeu, né?
quando as pessoas fazem coisas ruins pra gente, né? Muitas pessoas, assim como eu, já ficou amargurada, já ficou ressentindo aquela coisa, né? Porque imagina, você ficar ressentida, você sentir de novo, sentir de novo, sentir de novo. Isso é a receita, uma das receitas perfeitas para você adoecer, né? Por isso que eu bato na tecla do perdão, né? Quando você perdoa, você faz um bem para você. Você se liberta daquilo que a pessoa te fez. Você se liberta do ressentimento. Você, dali para frente, você tem uma nova caminhada, né? E você não vai importar, né? Porque que importar é colocar para dentro, né? Então, assim, eu não sou responsável pelas pessoas fazem para mim, mas eu sou responsável com o que eu faço, com o que eu recebi, seja bom ou seja ruim, né? Se for coisa boa, a gente importa pra dentro, né? A gente fica feliz, dá pulinho de alegria. E quando é uma coisa ruim, o que a gente faz? A gente não importa, né? A gente tem a consciência de que o que foi feito é reflexo do que aquela pessoa é. Não tem nada a ver com nós, entende? Tem a ver mais a ver com aquela pessoa do que conosco, né? Então, quando a gente perdoa, esquece o que foi falado, não se importa com aquilo ali, não importa pra dentro da gente, a gente começa a ficar leve, entende? A se curar de coisas que antes eram pesadas, né? Complicadas. E a gente dedica mais tempo, tá com o coração mais limpo, mais aberto a ouvir a palavra de Deus. Então, nosso coração fica mais fértil, né? Para poder receber a palavra como uma sementinha, né? A palavra de Deus diz que a fé é como um grão de mostarda, né? É bem pequenininho, né? Só que ela cresce, vira uma árvore frondosa e que dá sombra e tudo mais, né? Por quê? Como é bom a gente estar num dia de sol, né? Quente, né? E sentar numa sombra fresquinha, né? Então, quer dizer que a fé, ela, depois que ela brota, que ela cresce, ela nos dá conforto, né? Independente das situações que a gente passe, né? Se a gente tem fé, a gente consegue seguir a nossa vida em paz, né? Em tranquilidade, em amor, né? Jesus veio para nos mostrar o que é o amor, né? Ele deu a vida dele por nós. O amor de Deus é maravilhoso, gente. Ele ama cada um de nós. Não pense que porque você faz a vontade dele, ele te ama mais do que aquele que não faz. Ele ama igual. Ele ama todas as criaturas. Todos nós temos o fôlego de vida dele. Cada pessoa tem uma parte de Deus. Então, se você ama Deus, né? Você ama ele, você tem que amar o seu irmão também, né? Mesmo aquele irmão que faz coisas ruins. Não tô falando de irmão de carne, tô falando de irmão de fé, né? A pessoa às vezes está passando por um problema, né? A pessoa não tá legal. Então a gente tem que usar nossa sabedoria e relevar, deixar passar, entender que aquilo é da pessoa, não é nosso. E se a gente puder fazer algo para ajudar, a gente faz. Se a gente não puder, a gente ora por aquela pessoa e pedimos a Deus que trabalhe na vida dela para que ela tenha paz, né? E eu acho muito, muito, muito lindo, assim, a forma como Deus coloca as coisas, né? Então, você que tá com a alma cansada, né? Tá fraco, né? Não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de levantar da cama, nem de tomar banho, né? Eu sei como que é. Eu posso te garantir, porque eu sou um testemunho vivo de que Deus faz o impossível, mas o possível é conosco, com a gente, né? Deus pode curar minha alma, sim, mas eu tenho que fazer o possível. Eu tenho que levantar da cama, eu tenho que trabalhar,
né? Eu tenho que tomar um banho. Deus não vai tomar banho por mim. Deus não vai ir trabalhar por mim, né? Então, a gente nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer, mas a gente vai fazer o que é preciso. E o que é preciso tem que ser feito. Porque no final do dia, isso vai nos dar satisfação de dever cumprido. E aí você vai começando a curar a sua alma. Se distancie de tudo que perturbe o teu coração. Notícia ruim, tragédia, assunto de pessoas pequenas, como fofocas, essas coisas, você, nem dá ouvidos. Ouça as coisas boas, ouça pessoas boas, ouça a palavra de Deus, coloque um louvor, cante. Você vai perceber que quanto mais você nutrir a sua alma com coisas boas, com coisas do céu, mais ela vai se fortalecendo e mais forte você vai ficar para enfrentar as situações da vida. E não só enfrentar situações, não falo de coisas ruins, falo de coisas boas. Porque muitas vezes, quando a gente tá com a alma amargurada, a gente não consegue perceber as coisas boas. A gente percebe só o que é ruim, né? Às vezes é uma coisa boa e a gente já acha que é ruim, né? Ai, que saco, vou ter que fazer isso, ai, que saco. Então, assim, são situações que a gente tem que perseverar, né? Perseverar sempre. Porque se a gente conseguir perseverar, se a gente conseguir fazer o mínimo que a gente puder, né? Sendo o máximo, né? Que a gente conseguir fazer a nossa parte, Deus faz o impossível acontecer, pode ter certeza. Cria uma rotina para tua alma, para tua fé. Acorda de manhã, ora, toma o teu café da manhã, pede para Jesus te acompanhar durante o teu dia. Não escuta notícia ruim, vê tudo que acrescente na tua alma, leia a palavra de Deus. Se não der para ler, ouça, né? Nutra tua alma com coisas boas. Eu te garanto que se em uma semana você não melhorar, olha, eu posso, não vou apostar porque eu não gosto de apostar, né? Mas eu posso garantir para você que você vai melhorar, tá? Pelo menos um pouquinho você vai melhorar. E a cada dia que passar você vai se sentir melhor. Tá bom, gente? Eu vou parar por aqui, né? Que eu tenho as minhas coisas também para fazer, tenho que estudar. Mas eu desejo tudo de bom para vocês no dia de hoje. Vou orar por vocês também agora. E se você quiser orar comigo, dobre os seus joelhos. Se não conseguir dobrar, pode ficar sentadinho mesmo. Eleva o teu pensamento para Deus e ora comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, que tu venha, Senhor, ao encontro das pessoas que estão com a alma ferida, com a alma cansada, Senhor. Ajuda elas, fortalece, Senhor, para que elas tenham força para sair desse poço da depressão, esse poço da angústia, esse poço da amargura, Pai. Ensina elas, Senhor, a perdoar. Ensina elas, Senhor, a ouvir a tua palavra e compreender. Que o coração delas, Senhor, seja uma terra fértil onde a tua palavra brote, Senhor, e dê frutos, Pai. Que elas não se percam no meio do caminho. E que fazendo a tua vontade, Pai, elas possam ser chamadas de filhas de Deus, né? E que tu abençoe, Senhor, abençoa sem medida cada pessoa que ouvir esse vídeo, Senhor. Abençoa a minha família, a família de cada um que está ouvindo, Pai. Ajuda essas pessoas, Senhor. É o que eu te peço do fundo do meu coração. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Gente, um beijo grande. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.